Oi, meu nome é Zanardi e depois dos 25 a vida mudou de ritmo. Não porque algo externo aconteceu, mas porque algo interno começou a pesar mais. O tempo passou diferente, os dias parecem mais curtos, as decisões começam a ter consequências mais longas. Antes, errar é aprendizado, agora parece atraso, sabe? E mesmo que ninguém diga isso em voz alta, você sente. Sente quando olha pra frente e não enxerga com clareza. Sente quando olha pra trás e começa a se perguntar se fez boas escolhas ou não. Depois dos 25, surgem perguntas que antes a gente nem pensava. Será que eu tô no caminho certo? Isso aqui vai me levar aonde? Era pra minha vida estar assim? E essas perguntas não aparecem do nada. Elas surgem no silêncio, no banho, no trânsito, naquela pausa antes de dormir. E quando você não responde, elas voltam. E aos poucos você começa a perceber que o mundo não te cobra mais potencial. Ele começa a cobrar resultado. Antes diziam, você tem futuro. Depois dos 25, o silêncio muda de tom. Agora parece que todo mundo espera que você já saiba o que está fazendo. E isso cria uma pressão invisível. Essa pressão faz muita gente entrar no modo automático. Trabalhar, pagar contas, cumprir obrigações, repetir a semana. E no meio disso tudo, vai ficando cada vez mais difícil parar e pensar. Porque pensar dói. Pensar exige encarar escolhas não feitas, caminhos abandonados, sonhos adiados. Então a maioria prefere seguir. E é aqui que quase todo mundo comete o mesmo erro. Mas antes de falar qual é esse erro, você precisa entender uma coisa muito importante. Depois dos 25, o medo muda de forma. Ele não é mais medo de tentar, é medo de perder o pouco que já conquistou. Medo de parecer instável, medo de decepcionar, medo de jogar fora o tempo investido. E esse medo é silencioso. Ele não te paralisa de forma dramática, ele te paralisa aos poucos. Você começa a dizer, agora não é o momento, depois eu penso nisso. Quando eu estiver mais seguro, e isso parece maturidade, parece responsabilidade, mas nem sempre é. O erro que quase todo mundo comete depois dos 25 não é errar, é congelar. É entrar em um estado onde você não avança, nem retrocede. Você aceita uma vida que não te satisfaz, mas também não te machuca o suficiente para mudar. Você não odeia o seu trabalho, mas também não se vê ali por muito tempo. Você não está infeliz, mas também não está orgulhoso. E isso é perigoso. Porque esse tipo de vida não quebra você rápido. Ela desgasta devagar. Um pouco por ano, um pouco por rotina, um pouco por conformismo. E quando você percebe que o tempo passou, depois dos 25, muita gente confunde paciência com acomodação, confunde estabilidade com estagnação, confunde prudência com medo e começa a se convencer de que mudar agora seria irresponsável. Mas aqui vai uma verdade difícil. Ficar onde você está, quando já sabe aquilo que não te leva para onde você quer, também é uma decisão. O tempo não te pune por tentar e errar. Ele te cobra por adiar decisões importantes demais. Depois dos 25, o maior custo não é o fracasso, é o arrependimento silencioso. Aquela sensação de eu sabia que devia ter feito algo. E não. Isso não significa largar tudo, não significa agir por impulso, não significa romantizar o caos, significa não se trair. Significa não ignorar o incômodo que insiste em voltar. Existe uma diferença enorme entre aceitar o processo e aceitar uma vida que não cresce. Entre ser paciente e ser conivente com a própria estagnação. Depois dos 25, não é ter tudo resolvido. É assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Inclusive as difíceis. O erro não é mudar tarde. O erro é esperar demais por um cenário perfeito que nunca vai chegar. O momento certo quase nunca vem com segurança, ele vem com desconforto.
Depois dos 25, crescer exige coragem. Coragem de recomeçar, de parecer iniciante, de abrir mão do conforto raso. Mas também exige maturidade. Entender que sua vida não é uma corrida pública. Que o tempo dos outros não é referência. Que comparação rouba energia. Talvez o maior sinal de maturidade não seja ter respostas, mas para fugir de perguntas certas. Isso ainda faz sentido para mim? Eu tô evoluindo ou eu tô só sobrevivendo? Eu tô ficando aqui por escolha ou por medo? Depois dos 25, o maior erro não é recomeçar. É continuar vivendo uma vida que já te mostrou que não é suficiente. E quanto antes você entende isso, menos caro o tempo fica.